Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar. O principal concurso para a qualidade de café do mundo recebeu 612 inscrições e os vencedores vão a leilão. O Brasil é o maior produtor de café do mundo e o segundo maior consumidor. Para a atual safra, os produtores brasileiros de café deverão colher 58 milhões e 810 mil sacas beneficiadas. Isso equivale a mais de 33% da produção mundial. Nesse montante, além do café commodity, o convencional, também estão os cafés especiais, que representam aproximadamente 20% da atual safra brasileira. E para identificar quais são os melhores cafés, há 25 anos foi fundado o Cup of Excellence. O concurso criou regras e parâmetros que hoje balizam a qualidade do café no mundo todo. Dentro de uma generosidade brasileira, esse programa foi também expandido para outros países, fazendo a mesma coisa com a sua produção e com os seus produtores, e ele hoje tem em mais 11 países. A edição desse ano foi realizada na Alta Mogiana, em Franca, no interior paulista, região de referência para a produção de cafés no Brasil. A Alta Mogiana está em festa, porque a gente conseguiu promover com que esses compradores, com que o mundo inteiro, o júri internacional, conheça os melhores cafés do Brasil, mas não só, que eles também se conectem com os produtores da região da Alta Mogiana e dos 23 municípios que compõem essa região. Então, essa conexão com o produtor e mostrar para eles a consistência, a sustentabilidade que a gente produz aqui e a qualidade aliada à quantidade, o que não é uma coisa fácil de fazer. Hoje a gente pode mostrar para o mundo que o meio de produção do Brasil vem mudando cada vez mais. O Brasil hoje investe em várias tecnologias para aumentar a nossa qualidade e a gente consegue oferecer consistência, volume e alto nível de café. 25 juízes de 11 países, Estados Unidos, Reino Unido, México, Japão, Alemanha, Austrália, Hong Kong, Bélgica, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Brasil participaram da avaliação. Representantes de grandes importadoras do mundo todo, eles fazem a prova dos grãos às cegas. 612 amostras foram inscritas no concurso e dessas foram escolhidas as 40 melhores. Depois, os jurados avaliaram e 10 sairão vencedoras em cada uma das 3 categorias. Neste momento, os jurados reavaliam o top 5. E é interessante que a gente tem que manter essa distância, porque qualquer ruído, cheiro ou movimentação pode interferir nos trabalhos. Durante esse momento, você está se comunicando, é você e o café. Então, o que ele está entregando? Ele está com transparência, ele está com claridade, que sabor ele tem? Ele tem notas de chocolate, de frutas secas, frutas vermelhas ou alguns sabores exóticos. Então, essa comunicação, quando você aspira, você processa milhares de informações no cérebro para categorizar esse produto. Então, você tem que estar muito concentrado para avaliar café a café e qual é a intensidade desses sabores para que você encontre os melhores cafés do Brasil e também o melhor café do Brasil, edição 2024. O Cup of Excellence é realizado pela ABSCA com o apoio da Apex Brasil. Para a presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais, Carmen Lúcia Chaves de Brito, a UCHA, esse concurso destaca o trabalho de produtores que têm feito a diferença na produção nacional. E o Cup of Excellence, no nosso entendimento, é um dos maiores eventos, o mais importante concurso de qualidade de cafés do mundo, porque ele justamente conecta os grandes compradores, os grandes players de mercado dos cafés especiais com os produtores e produtoras. Então, assim, a gente está encurtando essas relações, promovendo esses cafés, facilitando negociações importantes para esses produtores e que a gente valorize, de fato, todas essas pessoas que existem todos os dias para fazer esses cafés maravilhosos para os coffee lovers tomarem pelo mundo afora. E como o nome diz, o que se viu no concurso foram cafés de excelência. Jesus é mexicano e um dos juízes do evento. El Café Especial de Brasil este año ha demostrado alcanzar un nivel de sofisticación, de refinamiento, de elegancia, creo que es único. Y eso no es
sino por el trabajo de los productores en las facendas. Si tenemos hoy cafés de esta tan alta calidad, es porque hay origen, hay caficultor y hay un ecosistema brasileño que permite criar estes cafés. Os cafés mais bem avaliados vão para um leilão e podem atingir altos valores. No ano passado, a saca de 60 quilos do grão vencedor foi comercializada a R$ 84.500, pouco mais de R$ 1.400 o quilo. Brasileira morando em Londres, Alda é de uma empresa que esteve presente no primeiro concurso e arrematou o lote vencedor na ocasião. Esse ano, ela era mais uma vez uma das juízes. Nós compramos o primeiro lote, nós não éramos juízes, mas nós somos compradores e é muito interessante, é muito emocionante ver a evolução, é muito bom. Todo ano nós compramos café dessa competição e eu estou esperando para ver qual que nós vamos comprar esse ano. Em uma cerimônia que reuniu produtores, juízes, provadores e gente apaixonada por cafés, foram anunciados os melhores do ano. Na categoria experimental, que passa por um processo de fermentação natural, com 93,14 pontos, o campeão foi o produtor Bioma Café de Campos Altos, na região do Cerrado Mineiro. Esses mesmos cafés estão em outros concursos, também demonstrou aqui que realmente o potencial e contemplou. Tem um trabalho de 13 anos, esse trabalho não é meu, é de toda a equipe da Bioma, eu dedico esse prêmio a todo o time. Na categoria Via Úmida, cafés descascados e despolpados, o campeão também foi do Cerrado Mineiro. Vitor Marcelo Queiroz Barbosa, da fazenda Sopro e Bonito de Cima, atingiu 91,93 pontos. Esse resultado se deve à união da nossa família e do nosso grupo de trabalhadores da fazenda. Eu já participei de um leilão uma vez, é meu segundo Cup of Excellence, mas nesse eu quero um prêmio melhor, um valor melhor. Na categoria mais tradicional, Via Seca Natural, o vencedor veio da região de Mantiqueira de Minas. Com 92,32 pontos, o sítio Santa Luzia foi o escolhido. Produzido em uma área de pouco mais de 9 hectares, com grande parte de preservação ambiental, o produtor Ronaldo da Silva comemorou o feito. É uma área pequena, a gente escolhe sempre os primeiros talhão de café que sempre está bebendo melhor e trabalha. Ano passado fiquei em terceiro lugar, falei para minha esposa, esse ano vamos trabalhar mais para conseguir uma posição melhor. E graças a Deus teve bom. A data do leilão ainda não foi marcada, mas as expectativas estão altas. E agora a expectativa é saber até quanto que esse café chega, hein? Quanto é que será que fatura? Ah, não sei, mas quanto mais melhor, né? Um projeto da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, tem o objetivo de melhorar a vida dos agricultores. E uma professora francesa veio conhecer tudo de perto e também trocar experiências. A vista impressiona. Quem visita o local se depara com a natureza preservada e cachoeiras para se refrescar. Esse é o Parque Estadual Serra do Brigadeiro, que está no entorno de 11 cidades da Zona da Mata, principalmente entre Fervedouro e Araponga. Nas proximidades do parque moram vários produtores rurais e um projeto da Universidade Federal de Viçosa, através do Programa de Extensão e Pesquisa Aplicada, tem o objetivo de melhorar o potencial econômico da região e a vida dos agricultores. A iniciativa é coordenada pelo Aziz Júnior, professor de Administração Rural. A universidade, como qualquer universidade federal, tem um compromisso de ensino, pesquisa e extensão, e além de formar profissionais que vão atuar aqui em outras regiões, a gente está inserido aqui regional. Então a universidade já tem a tradição de atuar na área de pesquisa e extensão, e essa é uma iniciativa bastante concreta. Minas Gerais é a terra do café, e nesta região não poderia ser diferente, que tem um dos melhores do Brasil. Grãos premiados são cultivados por aqui. E sabe quem veio conhecer as riquezas da Zona da Mata? A Anne. Ela trabalha na Universidade de Marselha, na França. A professora e pesquisadora ficou encantada com o que presenciou. Primeiro, é sempre as pessoas.
Eu acho que a melhor coisa é interagir com as pessoas. E segundo, é a conexão entre as pessoas e a natureza. Elas têm conseguido manter isso. Profissionais do IEF, Instituto Estadual de Florestas, receberam a professora. Na companhia de alunos da Universidade Federal de Viçosa, provou o café produzido na região. E, claro, não pôde faltar como acompanhamento uma broa de amendoim e um chá feito com casca de café. No período da tarde, o pessoal retornou à sede do parque e encontrou alguns produtores de café. A comitiva assistiu a um vídeo institucional preparado pelo Circuito Turístico Serra do Brigadeiro, exaltando a beleza da região. No intuito de quê? De apresentar a nossa instituição a este grupo que hoje está aqui reunido, lutando em prol da Serra do Brigadeiro, pelo turismo sustentável, juntamente com esse processo do café especial. No dia seguinte, a comitiva foi conhecer um sítio onde uma família planta café desde 1993. São mais de 30 anos dedicados ao cultivo do grão. Em 2018, os cafeicultores começaram a trabalhar com café especial. O produto, que já foi premiado em competições estaduais e nacionais, é exportado para os Estados Unidos e Europa. A partir do momento que a gente entra no mercado especial e começa a ter esse reconhecimento lá fora, então o retorno financeiro também é mais vantajoso e começa a te motivar mais também a sua paixão. O cafeicultor mostrou a propriedade e os processos de produção até o produto final. A Beatriz é estudante da UFV e participa do projeto desde o começo. A iniciativa lá é muito importante, né? E aqui tem muito potencial, então eu acredito que começar com uma sementinha é muito importante para que as coisas aqui desenvolvam. E as pessoas também enxergarem que aqui tem como crescer. O retorno das chuvas melhorou as lavouras de café do Brasil. Com isso, o produto apresentou um leve recuo. A melhora nas condições das lavouras brasileiras e o início da colheita da safra de café robusta no Vietnã pressionaram as cotações do café no mês de outubro, segundo dados divulgados pelo CPEA. O robusta tipo 6, peneira 13 acima, apresentou uma queda significativa de R$ 80,73 por saca de 60 quilos em comparação com o mês de setembro, fechando a média em R$ 1.416,72 por saca. Mesmo com essa redução, o valor registrado ainda representa o segundo maior preço mensal real da série histórica. Ainda segundo dados do CPEA, o retorno das chuvas trouxe melhora nas condições das lavouras do Brasil, o que também contribuiu para o cenário de queda nos preços do robusta por aqui. Já o café arábica seguiu com trajetória de alta em outubro, alcançando uma média de R$ 1.490,14 por saca para o arábica tipo 6, bebida dura. O valor representa um avanço de R$ 17,40 por saca em relação a setembro. Pesquisadores do CPEA associam esse movimento a uma oferta restrita no curto prazo, por conta do estado debilitado dos cafezais brasileiros. Apesar da boa florada recente, a produção da próxima safra pode sofrer limitações. O número de registros no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar aumentou este ano. A inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar é fundamental para famílias agricultoras e empreendedoras rurais acessarem as diversas políticas públicas destinadas ao desenvolvimento do setor. Este ano, até outubro, o Ministério do Desenvolvimento Agrário registrou 1.100.000 inscrições. Isso representa um aumento de 60% em comparação ao mesmo período de 2023 e 20% a mais do total emitido durante todo o ano passado. Com o cadastro, os beneficiários podem se qualificar para programas que fortalecem as atividades e promovem a geração de renda. Cooperativas, pescadores artesanais, aquicultores, silvicultores, extrativistas, assentados e membros de comunidades tradicionais como quilombolas também são beneficiados. Com o aumento das emissões, a ideia é promover uma agricultura familiar mais sustentável e inclusiva no país.
As culturas de feijão e trigo devem ter resultados positivos em Santa Catarina. Os agricultores estão otimistas. Máquina em plena colheita. Hora de aproveitar o tempo bom e ceifar a lavoura. Em 2024, o trigo tem se mantido como o principal cereal de inverno cultivado no estado. Segundo o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da IPAGRE, o trigo teve uma variação de 4,33% no preço durante o mês de setembro. Com relação à variação anual, o percentual foi de 17,30%. Para o produtor, todo aumento é bom. Aliás, é excelente, mas tudo vai depender também da produtividade, o rendimento da lavoura, algo que ele começa a perceber nesse momento em que as máquinas estão no campo. Com base no tempo e desenvolvimento do trigal, o produtor acredita que vai conseguir atingir a meta de produção. Tá colaborando agora até agora, né? Agora deu uma chuva aí no final aí que deu uma complicadinha, mas vamos conseguir colher sim, eu acho. A média aí, tu acha que vai conseguir ficar nas 70, 75 sacas? Eu acho que sim, eu acho que umas 60, 70 sacos por hectare nós conseguimos colher sim. Conforme a IPAGRE, em Santa Catarina existe uma diferença em relação à colheita do trigo. Em algumas regiões, ela ainda está no começo. Já em outras, a exemplo do Grande Oeste, a safra já está sendo finalizada e com bons índices de produtividade, o que também deve ser bom em termos econômicos. A gente observou agora na questão do mercado, né, que é uma safra que já está indo para a sua fase final de maturação e colheita, né, a campo. Na região oeste e extremo oeste já temos trigo colhido, né, sobretudo no Vale do Uruguai, a gente já tem trigo colhido e com bons resultados, pH acima de 77 até 81, isso é um bom indicativo de que a safra vai ser de boa qualidade. Ainda conforme o analista da IPAGRE, para aqueles produtores que ainda não colheram, a expectativa sobre o clima é positiva. O trigo precisa de bastante luminosidade e chuvas distribuídas. Se houver chuvas, são de chuvas pontuais e que no momento seguinte o tempo se abre, com o clima mais ensolarado. Isso é ideal para o trigo. O que nós não podemos é ter chuva com sequência de dias com falta de luminosidade e tempo úmido. E aí, com essa condição, a doença se instala e aí a gente tem prejuízo. Mas o aumento no valor recebido pelos principais produtos que compõem a safra de grãos não diz respeito somente ao trigo. O soja teve uma reação de 2,6% em relação ao mês anterior e aumento de 1,78% na área plantada. O milho continua em recuperação com uma média de R$ 60 a saca, mas com redução de 10% na área de plantio. O arroz continua estável com preços menores do que a safra passada. E o feijão teve variação mensal positiva de 11,70% no carioca e 25,5% no feijão preto. Ou seja, o produtor que apostou nesse tipo de cultura pode se dar bem. Nessa época do ano, os preços tendem a aumentar e é uma época de plantio, de época de semeadura, né? A partir de agosto até dezembro, a gente tem uma janela de semeadura aí para o feijão em Santa Catarina. Então, esse momento agora de bons preços tem motivado os produtores a investir no feijão. Até outubro, o Brasil já exportou mais açúcar que todo o volume comercializado para o mercado internacional em 2023. O Brasil vendeu para o exterior 31,68 milhões de toneladas de açúcar entre janeiro e outubro de 2024. O número já é superior ao volume de todo o ano passado. Em 2023, foram comercializados 31,28 milhões de toneladas no mercado internacional. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior. Com isso, o país já supera o recorde histórico de comercialização da commodity e deve atingir até dezembro 40 milhões de toneladas de açúcar embarcados para o exterior. O crescimento se deve a problemas climáticos na Índia. Isso acabou abrindo espaço para o produto brasileiro. Tradicionalmente, o país asiático se destaca pela produção, consumo e venda de açúcar. Dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, indicam que este ano o Brasil deve moer cerca de 654 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, um incremento de 20% em relação a 2023. E o Brasil segue ampliando os mercados internacionais. O Peru passa a comprar as nossas maçãs e o Marrocos o nosso azeite.
O governo peruano autorizou a importação de maçãs brasileiras esse mês. Essa é a 8ª abertura de mercado do país para produtos agrícolas do Brasil somente este ano. Erva mate, farelo de mandioca, fibra de coco, flor seca de cravo da Índia, feno e hemoderivados de bovinos e suínos já são exportados desde o início do ano. As exportações agrícolas brasileiras para o Peru ultrapassaram 724 milhões de dólares em 2023, com destaque para produtos florestais, carnes e soja. Este ano, entre janeiro e setembro, o valor foi de 448 milhões de dólares. Em 2023, o Brasil exportou mais de 30 milhões de dólares em maçãs para cerca de 100 destinos. Já o azeite de oliva brasileiro agora começa a ser exportado para o Marrocos. Em setembro, o mercado marroquino já havia sido aberto para exportação brasileira de grãos secos de destilaria. No ano passado, o país foi o 3º principal destino das exportações agrícolas do Brasil na África, no total de 1 bilhão e 230 milhões de dólares. De janeiro a setembro de 2024, o montante exportado para o mercado marroquino em produtos agrícolas ultrapassou 903 milhões de dólares. E mais frigoríficos brasileiros receberam autorização para exportar carne para a África do Sul. O Brasil é o líder mundial na exportação de carnes. Em 2024, já foram mais de 7 bilhões de toneladas exportadas para o mundo todo. O país já envia proteína para a África do Sul, mas recentemente aumentou o número de frigoríficos habilitados para isso. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou na semana passada que 19 novos estabelecimentos estão aptos a exportar a carne brasileira para o mercado sul-africano. A lista inclui frigoríficos especializados em carnes bovina, suína, de aves e até equina, localizados em 9 estados brasileiros. Com as novas autorizações, o total de estabelecimentos brasileiros habilitados para exportação à África do Sul chega a 28, incluindo aqueles que tiveram suas condições de certificação atualizadas. As exportações de carne de frango seguem batendo recordes. Além da demanda interna aquecida comum no início do mês, as exportações da carne de frango também seguem em alta. Isso tem feito os preços internos aumentarem, de acordo com levantamentos do CPEA. Apesar de terem caído em relação a setembro, as exportações da proteína bateram recorde tanto em volume como em receita. Incluindo produtos in natura e processados, foram 463.500 toneladas embarcadas em outubro, uma queda de 4,4% em relação ao mês anterior, mas aumento de mais de 15% em comparação ao mesmo mês de 2023. De janeiro a outubro deste ano, a quantidade embarcada soma 4.380.000 toneladas, um avanço de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora a gente fala de piscicultura. O preço da tilápia continua em queda e voltou ao patamar de 2022. Em outubro, o preço da tilápia continuou caindo em quase todas as regiões, acompanhadas pelo CPEA, voltando a patamares observados em 2022. Os pesquisadores explicam que esse cenário é reflexo da oferta elevada de peixes e da baixa demanda. Diante da alta disponibilidade interna, as exportações brasileiras de tilápia aumentaram de forma expressiva. Dados da SECEX apontam que em outubro foram embarcadas 1.700 toneladas para o exterior, uma elevação de 8% em relação ao mês anterior. Em relação ao mesmo período de 2023, o volume quase dobrou. A Embrapa desenvolveu uma variedade de mandioca resistente à vassoura de bruxa e promete revolucionar a produção da raiz em Rondônia.
Com a nova cultivar BRS 1668, recomendada pela Embrapa Rondônia, agricultores têm a oportunidade de aumentar a produtividade e explorar novas possibilidades de mercado para a mandioca. O estado de Rondônia, que ocupa a 14ª posição na produção nacional, vê na BRS 1668 uma chance de fortalecer ainda mais a mandiocultura, especialmente nos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari e Jaru, grandes produtores regionais. Com maior potencial de resistência e rendimento, a cultivar traz benefícios tanto para os pequenos produtores quanto para a agroindústria, ampliando a capacidade do setor em Rondônia. Eu estou com o pesquisador Rogério, que ele vai explicar para a gente o que é o Nova Cultivar e do que se trata a BRS 1668. Sim, BRS 1668 é um trabalho de melhoramento aqui da Embrapa Rondônia. Nós testamos durante 3 anos 14 genótipos de mandioca em 3 locais diferentes, em Porto Velho, Ouro Preto e Vilhena. E aí, a partir desses dados ali, a gente selecionou alguns materiais e dentro desses materiais estava a BRS 1668, que é uma mandioca que não tinha registro nenhum. E aí a gente fez o registro dela no Ministério da Agricultura como sendo a primeira mandioca de mesa para Rondônia. É a nossa macaxeira de Rondônia. A Reniva é uma rede que oferece mudas de mandioca de alta qualidade para agricultores familiares e grandes produtores, garantindo segurança genética e fitossanitária. Segundo os pesquisadores do projeto, a iniciativa é essencial no combate à vassoura de bruxa, doença que pode destruir plantações inteiras. Com mudas certificadas e saudáveis, a Reniva atua diretamente para erradicar essa ameaça, promovendo um plantio mais seguro e produtivo em todo o país. Hoje nós não tínhamos materiais registrados para a Rondônia. A média aqui era 15 a 20 toneladas. Hoje nós temos material que produz na faixa de 40 toneladas. Essa 1668 produz 35 toneladas por hectare. Então uma diferença é muito grande, só com as cultivares. Então tanto é importante as cultivares como o projeto Reniva para evitar as doenças. O cultivo pode ser feito desde o pequeno produtor até uma escala bem maior? Pode, ela pode ser feita por qualquer um, pequeno ou grande. A gente já tem testado com produtores grandes, pequenos, mas a maioria que tem procurado são pequenos agricultores, que a maioria de Rondônia são pequenos agricultores, né? Dados do IBGE estimam a produção de mandioca na safra 2024 em mais de 400 mil toneladas, 9,7% maior do que a obtida na safra de 2023, sendo que a área colhida deverá crescer 12%, com diminuição de 2,1% da produtividade. Os municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari e Jaru são os principais produtores de mandioca do estado. A Conab e o Ministério de Desenvolvimento Agrário anunciaram a compra de 200 mil toneladas de trigo de produtores brasileiros. O Brasil não é autossuficiente na produção de trigo. Hoje, o país produz cerca de 60% do que consome. E o estado responsável pela maior produção é o Rio Grande do Sul, seguido do Paraná. Mas os preços seguem em baixa. Por isso, essa semana, a Conab, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, anunciou um investimento de 261 milhões de reais para a aquisição de 200 mil toneladas de trigo nacionais. De acordo com Edgar Preto, diretor-presidente da Conab, a intervenção é necessária porque o preço de mercado está abaixo do preço mínimo. Nós temos hoje 10 estados que produzem trigo, mas muito concentrado no Rio Grande do Sul e no Paraná. Rio Grande do Sul produz 51% da produção nacional e é justamente lá, ministro, no Rio Grande do Sul, que hoje está abaixo do preço mínimo, uma diferença de R$11. Preço mínimo estabelecido está em 78,51 e o preço de mercado está 67. A AGF, a aquisição do governo federal, é o instrumento da política de garantia de preços mínimos. A ação faz parte de um conjunto de medidas para garantir a volta da política dos estoques públicos. A previsão da safra desse ano é 8,2 milhões de toneladas. Ano passado foi 8 milhões, mas já colhemos lá na safra 21-22, 10 milhões de toneladas. Como vocês sabem, o agricultor, na hora de botar semente na terra, ele observa o que está dando lucro. E pelo que tem acontecido na região sul, hora seca, hora chuva em excesso, enchentes,
diminuiu a área plantada com trigo e a gente então faz essa observação e essa intervenção. O objetivo é garantir a estabilidade de preço ao consumidor, assim como foi feito com a aquisição de 361 mil toneladas de milho no ano passado e também com parte do programa Arroz da Gente, anunciado no último mês, que prevê a compra de até 500 mil toneladas do grão, com investimento de cerca de R$1 bilhão. O ministro do Desenvolvimento Agrário falou também sobre as condições climáticas que devem favorecer o produtor. Nós não só vamos diminuir o desmatamento, como vamos recompor cobertura vegetal no Brasil para que nós tenhamos um regime de chuvas que favoreça os agricultores, que são aqueles batalhadores que estão lá no campo, enfrentando de sol a sol, enfrentando intempéries, mudanças climáticas. O gargalo com relação à armazenagem também é um assunto a ser discutido. De acordo com o representante da Conab, os investimentos no setor estão aumentando. Nós estamos num pesado investimento nos armazéns. Nós saímos de 7 milhões no ano passado para 15 milhões esse ano. E estamos assegurando que para o ano que vem possamos chegar a 50 milhões de reais em investimento do governo, Conab, MDA, governo federal, na recomposição, na melhoria dos nossos armazéns. As exportações de ovos seguem avançando. O volume é o maior desde agosto do ano passado. 2.083 toneladas de ovos, entre in natura e processados, foram embarcadas em outubro. Esse volume é 40,3% a mais que o de setembro e o dobro da quantidade escoada no mesmo período de 2023. Segundo pesquisas do CPEA, com base em dados da SECEX, o crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento nos embarques de produtos industrializados, que cresceu quase 3 vezes em comparação a setembro. Os envios de ovos in natura também subiram 11% entre setembro e outubro. Com isso, as exportações brasileiras do produto alcançaram o melhor desempenho desde agosto de 2023. O Chile é o principal destino dos envios brasileiros desde março deste ano. Em outubro, o país adquiriu 971 toneladas da proteína nacional, alta de 4% em relação ao mês anterior. Produtores do Vale do Rio do Peixe, em Santa Catarina, estão apostando na produção de tomate. Confira agora o porquê. Na propriedade do Aldo, são 22 hectares de tomates que estão sendo plantados desde o início do mês. Isso representa, em números, 210 mil pés da fruta. Produtor da cultura há mais de 30 anos, acredita que os cuidados no manejo e na época do plantio são essenciais para uma safra boa. Meados de abril, por aí, porque a nossa região é região fria. Daí já vem geada, né? Não dá para transplantar muito cedo. Mais do que depois do dia 15 de setembro, antes é perigoso dar geada. Então, e lá no final também, lá em mês de abril, também dá geada. Então, a nossa aqui é período mais curto, a cama é curta. O tomate cultivado pelo Aldo é transportado por uma empresa que vende para todo o Brasil. A expectativa do produtor é de uma boa safra, com frutas de qualidade distribuídas no mercado nacional. Essa variedade ela produz bem, né? Uns anos para cá a gente está trabalhando com uma expectativa de 500 caixas por mil. Isso significa meia caixa por planta, né? Então aqui 200 mil pés, eu planto todo ano 200, 210, 220, depende o pedaço da área que a gente vai estar manuseando, né? Mas eu produzo todo ano acima de 100 mil caixas. Para o pesquisador da Epagre, existem 2 grandes aspectos que favorecem a produtividade do tomate no meio-oeste. O clima, ele pelos cenários, pelas previsões, está se mostrando um ano de menos chuva, menos precipitação, e associado com isso, então, nós temos maior radiação solar, menos eventos de granizo, então isso é um aspecto muito importante. O outro aspecto, e isso tem mudado muito na nossa região, é a adoção do porta-enxerto nos nossos cultivos. Isso dá maior segurança, maior estabilidade, e a maior parte desses porta-enxertos são de vigor. Então, as plantas são mais vigorosas, elas tendem a
florescer mais, frutificar mais, ter frutos maiores, de maior calibre e de maior qualidade. Santa Catarina tem mais de 1.700 hectares de área plantada do fruto. Só a região do Alto Vale do Rio do Peixe é responsável por mais de 1.000, produzindo cerca de 77 mil toneladas por safra. Caçador e Lebon Regis juntos somam mais de 950 hectares de área plantada. Os dois municípios são destaque na produção. Por isso, é tão importante o cuidado com as pragas que podem surgir na plantação. Esse ano, como está sendo um pouco mais seco, o produtor tem que ficar muito atento ao trips. Trips é um pequeno inseto que ele vai sugando uma planta e após outra, e nesse ato aí de sugar a seiva, ele vai transmitir viroses, e a principal virose é o vira-cabeça, e ele determina a morte da planta. Então, planta com vira-cabeça não produz. A medida que o produtor tem que tomar é realmente fazer um controle efetivo dessa praga. O governo da França elevou o nível de risco depois do aumento dos casos de gripe aviária na Europa. O decreto, publicado semana passada, elevou o grau de risco para a gripe aviária de moderado para alto. O Ministério da Agricultura atribuiu a mudança à evolução de casos na pecuária e em animais selvagens na Europa. Houve reforço nas medidas de prevenção em criações, como o isolamento de aves mantidas em estabelecimentos com menos de 50 animais. E a proibição de aglomerações entre aves domésticas e aves de cativeiro. De acordo com o comunicado do Ministério, na temporada 2024-25, os primeiros surtos da doença foram detectados na França em agosto. Até o momento, o país registrou 6 surtos de gripe aviária na temporada, segundo a atualização da Organização Mundial da Saúde Animal. Além de adoçante, o mel é cheio de nutrientes. Você confere agora as dicas de um especialista para comprar um produto de boa qualidade. O mel é um produto natural, rico em muitos benefícios e com ótimos valores nutricionais para a saúde. E para assegurar a qualidade, os apicultores da região seguem boas práticas de produção. Em Botucatu, essa fábrica beneficia produtos como mel e derivados, com demanda mensal de 1 tonelada. O mel, quando chega aqui no entreposto, eles são organizados aqui dentro do depósito, eles são identificados com o nome do produtor, florada, e ficam armazenados aqui enquanto a gente leva uma amostra para o laboratório. O laboratório da Unesp faz essas análises e a partir do momento que chega esse resultado da análise, ele recebe o selo de aprovado. Após essa aprovação, ele vai para banho-maria e depois vai para filtragem e decantação. A partir do momento do invase, ele vai para rotulagem e depois para a expedição. Essa etapa de invase do mel, quando ele é colocado nos potes, é considerada uma das mais importantes para a produção. Para evitar contaminações, são utilizadas luvas, touca e máscara. Após esse processo, vem o rótulo para identificar e orientar o consumidor. Esse professor do Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva da Unesp de Botucatu explica um teste simples de ser feito em casa para evitar o consumo de mel adulterado. Você pega a amostra de mel que você adquiriu, coloca uma pequena quantidade num copo, tá? E acrescenta o mesmo em água. Mistura muito bem e depois você acrescenta algumas gotas de solução de iodo a 2%. Esse iodo a gente encontra na farmácia. É bem simples. Se houver uma mudança de coloração, quer dizer que tem indicação que aquele mel foi adulterado, principalmente com glucose de milho ou alguma outra fonte. Outra informação muito importante, a gente viu nas imagens que o mel verdadeiro, ele está um pouquinho cristalizado. Todo mel puro, ele cristaliza, e esse processo de cristalização, ou ele açucara, como a gente fala no linguajar popular, ele é uma propriedade inerente do mel, que está diretamente relacionada com a origem botânica. Então, aquele conceito de que o mel cristalizou, ele é falso, não é verdade, isso é mito, mas também o fato de ele cristalizar não significa que ele não pode estar adulterado.
São vários tipos de adulteração e falsificação que podem ser prejudiciais ao consumidor. Já tivemos trabalhos avaliando essas qualidades de méis e você encontra, às vezes, altíssimos níveis de coliformes fecais. Então, assim, falta de higiene no preparo. Então, é um problema muito sério. E aí você pode estar adquirindo um produto que é fantástico, que não é o mel, é adulterado, e você pode estar fazendo mal para a sua saúde ou não ter os benefícios nutricionais e terapêuticos que o mel pode ter. A região da Cuesta de Botucatu é responsável por grande parte da produção de mel. Ela representa cerca de 30% a 40% da produção de mel do estado de São Paulo. Se a gente pegar a região aqui de Botucatu e Itatinga, ela aparece como a terceira maior produtora de mel do Brasil. A gente precisa passar a informação para o consumidor para que ele saiba o que realmente é um mel de qualidade. E o consumidor também, quando for buscar o mel, buscar de um apicultor que conheça, que garantindo assim a qualidade do produto. Os plantios de soja e de milho seguem avançando pelo país, assim como as negociações. Com a firme demanda por parte das indústrias, as negociações de soja seguem aquecidas no país. Por isso, os valores, principalmente para o mercado externo, continuam subindo. Depois de um período de estiagem e muita chuva, o plantio está avançando. De acordo com a Conab, até a semana passada, 53,3% da área nacional havia sido semeada, acima dos 48,4% há um ano. O plantio do milho também segue pelo país. Até o dia 3 de novembro, 42,1% da safra verão havia sido semeada. Com a demanda interna aquecida, os preços domésticos do grão seguem subindo. Se por um lado consumidores precisam repor estoques, por outro, vendedores negociam com cautela, já que estão priorizando os trabalhos no campo. As condições climáticas dos últimos dias amenizaram as preocupações com a janela ideal da segunda safra de 2025. Quer fazer sua marca brilhar? A ID3 Brindes tem o que você precisa. Com mais de 4 mil itens disponíveis, temos tudo para impulsionar sua empresa com brindes personalizados e de qualidade. Seja com a sua logo, uma frase especial ou aquela ideia única que você tem em mente, nós cuidamos de cada detalhe. Nossa tecnologia de ponta e uma equipe super expert garantem que seus produtos sejam incríveis e prontos para impressionar. Tem algo especial em mente? A gente adora desafios e transforma sua ideia em realidade. Converse com nossos consultores e veja como podemos fazer sua marca se destacar de verdade. ID3 Brindes. Personalize, fidelize e impressione. Há 100 anos, a soja chegava aqui no país. A data vai ser comemorada de 29 de novembro a 8 de dezembro na Feira Nacional da Soja, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O presidente da FenaSoja falou sobre a importância dessa cultura. A celebração de 100 anos, eu acho que é a celebração de desenvolvimento do interior do Brasil que deu certo, das novas cidades que foram construídas no interior de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, tudo em função da soja. Eu tenho parentes que saíram daqui do interior do Rio Grande do Sul e foram para o Mato Grosso do Sul, até hoje moram no Mato Grosso do Sul, e eles foram lá para plantar soja e desenvolver aquele estado. E hoje, essa celebração não é uma celebração de Santa Rosa, não é da FenaSoja, é uma celebração de todo o nosso país, porque a soja está nos 4 cantos e gera aí desenvolvimento de toda a ordem, 30% do PIB do agronegócio, 8% do PIB do Brasil tem a soja como força motora da economia e de desenvolvimento em todos os setores. Então, é um ano muito especial em celebrar aí a soja e todo o benefício que ela traz para todos nós. Mas se nós pensarmos no reflexo da soja, o quanto ela desenvolve, ela está presente hoje em praticamente todos os estados do Brasil. O que seria da indústria de transportes, a indústria de caminhões, o que seria dos portos sem a soja. Então, a gente percebe que a soja hoje, sem falar em subprodutos, então proteína animal que é exportada para o mundo todo,
As energias renováveis, que hoje cada vez mais é um assunto que vai ser trazido muito na FenaSoja. Teremos aqui o ex-ministro Francisco Turra, que é presidente da Aprobio, né, Associação de Produtores de Biocombustíveis do Brasil, falando sobre o futuro dos biocombustíveis do Brasil e no mundo, gerando energia limpa. Então, sem dúvida, a soja está... eu tenho filhos em casa, né, nas bolachas recheadas, na batata frita, no óleo de soja, né? Quanto mais imagina, a soja está presente no nosso dia a dia. Os grãos que foram plantados aqui, eles foram trazidos por um pastor americano, que ele veio como missionário. Essa história é lindíssima de se contar. Ele veio como missionário, ele trouxe os grãos com a simples e uma singela intenção de melhorar a vida dos seus congregados. E a partir de um gesto tão simples, tão abençoado, ele começou, entregou para 4 famílias. As famílias tinham um compromisso, então, de plantar e devolver para a igreja, para ele entregar para outras famílias. A história registra que já tinham plantações experimentais no Brasil, mas esses grãos trazidos dos Estados Unidos foram aqueles que realmente começaram a produção em escala comercial. Os preços das carnes suína e bovina estão subindo aqui no mercado interno. A maior demanda doméstica típica de início de mês por carne de porco tem feito os preços do suíno vivo e da carne subirem nos últimos dias. Os valores atingiram as máximas nominais das séries históricas do CPEA. A procura externa também segue aquecida, o que tem feito a indústria procurar por novos lotes de animais em peso ideal para abate. A carne de boi também segue em alta. Levantamentos do CPEA já apontam negócios na marca de R$ 330 a arroba no estado de São Paulo. Ao longo de outubro, o indicador CPEA-B3 acumulou ganho de 16%, a média de R$ 301,13. Com a retomada do período de chuvas, pesquisadores do CPEA apontam a recuperação da oferta de animais para abate à medida que as pastagens se recuperarem e os animais ganharem peso. No atacado da Grande São Paulo, a carne com osso continua em alta. No acumulado de outubro, o aumento da carcaça casada de boi foi de 17%. Um projeto em Campos, no Rio de Janeiro, coloca os estudantes em contato com a natureza e ensina técnicas de agricultura. Amoras colhidas direto do pé. Um espaço que antes era coberto por Mata Atlântica preserva um pouco do contato com a natureza. No Instituto Federal Fluminense, 370 árvores embelezam o campus Guarulhos. Os alunos têm acesso a 70 espécies de árvores frutíferas. Estes alunos são bolsistas do projeto de extensão Zara. Além de conviverem com um pomar no campus, eles têm um encontro diário num cantinho bem especial. Thalita cursa Engenharia Ambiental no IFE. Ex-aluna do Colégio Agrícola em Campos, onde teve o primeiro contato com o mundo das hortaliças, hoje usa o espaço no Instituto Federal Fluminense para repassar o conhecimento adquirido. Um dos tratos culturais importantes que a gente pode estar aplicando aqui é a rotação de cultura, que nada mais é a gente variar o tipo de plantação de um canteiro para o outro, para que assim possa ter mais dificuldade das pragas continuarem atacando, né? Sendo que agora tem uma outra cultura diferente, né? Graças à escola agrícola, né, eu tive uma bagagem muito boa de conhecimento. E aí, na época do vestibular, eu fiquei pesquisando, né, áreas que me interessavam e eu descobri o curso de Engenharia Ambiental aqui no IFE. Vi que era perto da minha casa, porque eu também sou de Guarulhos, e conheci o espaço e aí me apaixonei. O espaço verde, frequentado pelos alunos hoje, já foi um dia tomado por entulho. Essa situação incomodou a Raquel, que é administradora do Instituto e iniciou o projeto. Eles aprendem a mais respeito, né, à natureza, o hábito de cultivar, de ter seu próprio. Muitos deles levam mudas daqui e levam para casa e começaram as suas hortas. Também tem um lado da saúde mental. A gente já recebeu alunos aqui com ansiedade generalizada e depressão. E também temos 2 cursos na área de meio ambiente, o técnico em meio ambiente e a engenharia ambiental. E muitos utilizam a horta e o pomar para os seus próprios TCCs, para trabalhos de pesquisa. Virou um laboratório a céu aberto. Só foi ampliando. Os bolsistas são todos voluntários e o projeto não possui verba.
O amor pelas plantas é o que move os alunos. A gente brinca, né, que é um laboratório a céu aberto. Então, assim, tudo que a gente aprende em sala de aula, a gente tem a oportunidade também de desenvolver dentro do nosso próprio campus. O queijo Minas artesanal, produzido na microrregião de Cerro, agora tem um selo. Ele ajuda no reconhecimento dos produtores locais. O sabor desse queijo é inconfundível, por conta do tipo de pastagem do gado leiteiro, clima e segredos da produção. Raimundo Nonato, produtor e secretário da Associação dos Produtores de Queijo da microrregião do Cerro, destaca os benefícios da conquista do selo, tanto para os produtores quanto para os consumidores. Ela trará não só a garantia da qualidade de um produto, que é o queijo Minas artesanal da microrregião do Cerro, mas também agregação de valor ao produtor. Para o consumidor é a garantia de que ele está consumindo um produto de qualidade e genuinamente produzido naquela região, que é a região do Cerro. O selo certifica procedência e legitimidade, comprovando o modo de fazer queijo artesanalmente, preservado desde o período colonial. O selo é concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial aos produtores que produzem o queijo, na área delimitada por indicação de procedência. Quando um consumidor está com esse queijo em mão, com o selo de garantia, ele tem uma indicação de procedência, é um queijo de qualidade e vai valorizar para os produtores da região. Com o selo, agora a cadeia do queijo se torna rastreável. Tem um reconhecimento da identificação geográfica do queijo Minas artesanal da microrregião Cerro, com o objetivo de fazer uma divulgação e oferecer cada dia melhor um produto para o consumidor, o qual pode rastrear este produto no QR Code que vai na embalagem do queijo. O projeto do selo de qualidade para o queijo do Cerro, em Sabinópolis, foi desenvolvido pelo SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Trazendo para os produtores novas ferramentas para implementar e colocar na prática o que é a IG. Agora eu falo de uma fruta que muita gente adora. O morango em Santa Catarina está com um preço em queda há alguns meses. Que ele é famoso, muito procurado e um dos mais saudáveis, você já sabe. Mas quais são os reais benefícios do morango? O morango, ele é rico em vitamina C. Ele auxilia na perda de peso, porque o morango tem poucas calorias. Então, hoje, muita gente que faz aí dieta, que vai nutricionista, sempre tem morango na dieta, né? Por isso, porque ele tem poucas calorias. Ele regula os níveis de açúcar no sangue também. Ajuda na saúde dos olhos e vários outros benefícios aí, eu citei os principais. Nessa plantação em Içara, são cultivados mais de 53 mil pés de morango. Dá para perceber que eles estão bem carregados. O aumento é explicado pelo florescimento da planta, que acontece depois do término do inverno, ou seja, durante a primavera, que vai de setembro a dezembro. O morango ele é muito bem adaptado a esse clima mais ameno de primavera, então é uma época que naturalmente a planta acaba produzindo mais, né? Claro, com a nutrição adequada, com a questão de irrigação adequada, ela acaba produzindo mais mesmo. Matheus e Beatriz atendem a 3 tipos de clientes: consumidor final, que somos nós, confeitarias, padarias e atacadistas. A plantação deles ainda possui um diferencial, que é a produção sem agrotóxico. Ao todo, são 6 tipos de variedades de morango. Essa é a Florida Beauty, de qualidade premium, uma variedade difícil de encontrar na região. Tem a Alpina 10, eu trabalho com a Palmerita, trabalho com a Pertinque e San Andreas, né? Com a Albion também, possuo a Albion. Total de 6 variedades aí de morango, né? E qualidade de fruto também, né? O cultivo de morango é desenvolvido há 30 anos no sul de Santa Catarina. Atualmente, Içara é considerado o maior produtor de morangos do sul do estado. Nessa plantação, por exemplo, são colhidos cerca de 600 quilos de morango por semana. Além de movimentar e fomentar a economia, o principal período de colheita do fruto também está gerando empregos na região. Hoje eu conto com 8 colaboradores, né?
Eu dou preferência aqui na região, né, aqui no bairro, aqui na comunidade, por questão de deslocamento, né, acessibilidade, facilidade para ele estar vindo até aqui, né. O nosso pico maior esse ano foi agora final de setembro e início de outubro. E a nossa expectativa é que em novembro e dezembro tenha um pico novamente. Então, com isso, se atingir as nossas expectativas, o preço vai manter o atual. Eu aposto que até hoje você come o morango da forma errada. Tem um jeito certo de comer morango? Tem um jeito certo de degustar o morango. Ai, qual que é? Na verdade, todo mundo come assim. Só que, na verdade, o jeito certo é assim. O morango, a parte mais ácida dele é na parte superior, né? Então você começa degustando ele na parte superior e finaliza com a parte inferior, né? Abaixo dele, que é a parte mais doce, adocicada, que aí você vai prolongar o sabor do morango na sua boca, realçar, né? O sabor adocicado. Eu quero ver então se eu aprendi, né, João? Como ele disse, é de cima para baixo, tirou o favinho. O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.